Ela foi contratada apenas para servir vinhos aos convidados do bilionário dono da fazenda. Queria apenas cumprir seu trabalho com dignidade. O que ela não imaginava é que os homens poderosos que contrataram seus serviços eram arrogantes e preconceituosos. Entre gargalhadas e apostas, um cavalo indomável que estava prestes a ir a leilão acabou mudando completamente o rumo daquela noite. Diante dos outros milionários, o animal interrompeu a humilhação e silenciou os fazendeiros folgados. O que era para ser apenas mais uma noite de ostentação se transformou em uma lição inesquecível. A risada estrondava nobre as madeiras daquele lugar como um chicote. Marina segurava a bandeja de prata com as mãos inquietas, sentindo o peso dos olhares sobre o uniforme simples que vestia. Os 5 homens ao redor da mesa de mogno não riram de uma piada. Riam dela. "Olha só, Tavares, você trouxe uma garçonete que nem sabe segurar uma taça direito", disse um deles, um sujeito de barriga avantajada e relógio de ouro que brilhava mais que seus olhos pequenos. "Quanto você pagou nessa mão de obra? Deve ter sido barato, porque qualidade não tem nenhuma." Marina mordeu o lábio inferior com força. Suas bochechas queimavam. Ela sabia segurar uma taça, sim. Tinha trabalhado em 3 restaurantes antes de aceitar aquele bico na fazenda Santa Helena, propriedade de Augusto Tavares, um dos maiores criadores de cavalos puro sangue do país. O problema não era sua habilidade. O problema era que suas mãos tremiam de cansaço. Ela tinha pegado 2 ônibus para chegar até ali, depois de um turno duplo na lanchonete do centro da cidade. Mas isso, claro, homens como aqueles nunca entenderiam. "Relaxa, Mendonça", respondeu Tavares, recostando-se na cadeira de couro com um sorriso torto. "Ela é apenas temporária. Minha equipe regular está de folga. Essa aqui é do tipo que a gente contrata por hora e depois esquece o nome." Ele nem olhou para Marina ao dizer isso. Falava dela como se ela não estivesse a menos de 1 metro de distância. Marina baixou os olhos e continuou servindo o vinho. Sua filha, Laura, de apenas 7 anos, estava em casa sozinha naquele momento. Bem, não totalmente sozinha. A vizinha, Dona Cida, tinha prometido ficar de olho. Mas Marina sabia que a mulher também precisava dormir cedo por causa do diabetes. Cada minuto ali custava 1 minuto longe da filha. Cada real que ganhava era um dia a mais com comida na mesa. Então ela engoliu a humilhação e continuou. "Vocês viram o imperador?" perguntou outro homem, este mais jovem, com cabelo escovado para trás e gravata afrouxada. Ele apontou para a janela que dava para os estábulos iluminados ao fundo. "Tavares? Você realmente vai se desfazer daquele animal?" Augusto Tavares suspirou pesadamente e tomou um gole longo de vinho antes de responder. "Não tenho escolha, Cardoso. Aquele maldito cavalo me deu mais prejuízo do que lucro. 3 tratadores já pediram demissão. Um quase perdeu os dedos da mão. É indomável, violento, perigoso. Mas é um puro sangue inglês", argumentou Mendonça, o da barriga. "A linhagem dele vale uma fortuna." "Linhagem não adianta nada se ninguém consegue montá-lo", retrucou Tavares, batendo o copo sobre a mesa com força. Marina se assustou e quase derrubou a garrafa que segurava. "Já trouxe os melhores domadores do estado. Nada. O animal é um demônio. Amanhã vai para o leilão em São Paulo. Vou me livrar dele e pelo menos recuperar parte do investimento." O 5º homem, que até então permanecera calado, limpou os óculos com um lenço de seda e falou com voz pausada. "Dizem que cavalo indomável é cavalo maltratado. Já pensou nisso, Tavares?" A temperatura do ambiente pareceu cair 10 graus. Augusto virou-se lentamente para o homem de óculos, estreitando os olhos. "O que você está insinuando, Reis?" "Nada", disse Reis encolhendo os ombros. "Apenas repito o que ouvi de um velho capataz uma vez. Mas enfim, você é o dono. Você decide." Marina aproveitou o silêncio constrangedor que se seguiu para recolher as taças vazias. Enquanto se movia ao redor da mesa, seus olhos se voltaram involuntariamente para a fia-janela. Ela conseguia ver, mesmo de longe, a silhueta de um cavalo enorme dentro de um dos boxes. Imperador. Até o nome era imponente.
O animal se movia nervosamente, batendo os cascos contra o chão, sacudindo a cabeça para os lados. Parecia inquieto. Parecia triste. Oi, Cajep, garçonete? A voz de Mendonça arrancou dos pensamentos. Você sabe ler ou só sabe carregar bandejas? Marina virou-se para ele, confusa. Eu sei ler, senhor. Então leia o rótulo dessa garrafa e me diga o ano, ordenou ele, empurrando a garrafa de vinho na direção dela com um sorriso maldoso. Os outros homens se inclinaram para a frente, divertidos, como se estivessem prestes a assistir a um espetáculo. Ela pegou a garrafa com cuidado, limpou a poeira do rótulo e leu em voz baixa, mas clara. Chateau Margaux, 1990. Mendonça bateu palmas lentamente, com escárnio. Muito bem. A mocinha sabe ler. Agora me diga, quanto custa uma garrafa dessas? Marina ficou em silêncio. Ela não fazia ideia. Fala, vai! Insistiu Cardoso, já rindo antecipadamente. Quanto você acha que vale? Eu não sei, senhor, admitiu Marina, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, mas se recusando a deixá-las cair. 12.000 reais, anunciou Tavares, levantando a taça. Esta garrafa vale mais do que você ganha em 6 meses, querida. Então segura com cuidado, porque se cair você vai pagar até o fim da vida. Todos riram. A gargalhada era alta, cruel, desumana. Marina apertou a garrafa contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la da vergonha que sentia. Ela queria sair correndo. Queria jogar tudo no chão e gritar que eles eram monstros, mas não podia. Precisava do dinheiro. Laura precisava de sapatos novos. A escola estava cobrando material. Foi nesse momento que um estrondo violento veio dos estábulos. Todos se viraram para a janela. Um relincho agudo, quase humano na sua intensidade, rasgou a noite. Depois, o som de madeira se partindo. Gritos de homens. Mais relinchos. Que diabos é isso? Exclamou Tavares, levantando-se de um salto. Um dos caseiros entrou correndo no salão, sem fôlego, com os olhos arregalados de medo. Senhor Tavares! É o imperador! Ele arrebentou a porta do box. Está solto? Os 5 homens se entreolharam. Tavares praguejou baixo e saiu às pressas, seguido pelos outros. Marina ficou parada no meio do salão, ainda segurando a garrafa de 12.000 reais, sem saber o que fazer. Então, por algum motivo que ela mesma não conseguia explicar, colocou a garrafa sobre a mesa com cuidado e saiu atrás deles. O ar frio da noite bateu em seu rosto assim que ela atravessou a porta. Os estábulos ficavam a uns 50 metros da casa principal, iluminados por holofotes potentes que transformavam a noite em dia. Marina podia ver, mesmo de longe, o cavalo. O imperador era imenso, negro como a própria noite, com crinas longas que balançavam ao vento. Ele corria de um lado para outro da área cercada, relinchando furiosamente, ignorando os gritos dos homens que tentavam acalmá-lo. 2 tratadores seguravam cordas, tentando se aproximar, mas o cavalo investia contra eles sempre que se aproximavam demais. Augusto Tavares gritava ordens contraditórias. Os amigos dele observavam a cena a uma distância segura, alguns já comentando que o animal deveria ser sacrificado. Marina parou perto da cerca de madeira, suas mãos agarrando as ripas. Ela observou o cavalo. Observou mesmo. Não como os homens estavam fazendo, vendo apenas um problema, um investimento fracassado, uma ameaça. Ela olhou para os olhos do animal e viu medo. Não raiva, medo. Imperador não estava atacando, estava se defendendo, estava desesperado. Alguém havia deixado a porta do box entreaberta e ele tinha empurrado com força, quebrando o trinco. Agora estava livre, mas cercado, encurralado por vozes altas e movimentos bruscos que só aumentavam seu pânico. Alguém traga o rifle! Gritou Mendonça. Esse bicho vai matar alguém! Não! A voz de Marina saiu antes que ela pudesse pensar. Todos viraram para olhá-la. Augusto Tavares franziu a testa. O que você disse? Marina engoliu em seco. Eu disse não, senhor. Ele não vai matar ninguém. Ele está com medo. Tavares soltou uma risada seca. Com medo? Garçonete, você entende de cavalos agora? Não, senhor, admitiu Marina.
Mas eu entendo de desespero. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alguns dos homens trocaram olhares desconfortáveis. Tavares abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido por outro relincho de imperador, mais alto, mais agudo. O cavalo ergueu-se nas patas traseiras, batendo as dianteiras no ar. E então aconteceu. Quando o imperador voltou ao chão, cambaleou. Suas pernas tremeram. Ele balançou a cabeça violentamente de um lado para o outro, como se estivesse tentando espantar algo invisível. Os tratadores recuaram, assustados. O cavalo deu mais 2 passos instáveis, e de repente, suas patas dianteiras cederam. Imperador caiu de lado no chão com um baque surdo que fez a terra tremer. E não se levantou. Imperador! Tavares correu em direção ao cavalo caído, esquecendo toda a cautela anterior. Os outros homens o seguiram. Marina também. Quando chegaram perto, puderam ver o animal estendido no chão, os flancos subindo e descendo rapidamente, a respiração pesada e irregular. Seus olhos grandes, escuros e brilhantes, giravam nas órbitas, mostrando o branco em pânico. "O que aconteceu com ele?" gritou Cardoso. Um dos tratadores, um homem mais velho de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol, ajoelhou-se ao lado do cavalo, colocando a mão sobre o pescoço do animal. "O coração está disparado, senhor Tavares. Ele está em choque. Pode ser cólica, pode ser envenenamento ou simplesmente o estresse. Chame o veterinário, agora!" ordenou Tavares, e um dos funcionários saiu correndo. Marina observava tudo a poucos metros de distância. As mãos apertadas, uma contrapôs outra. Imperador ofegava, suas narinas dilatadas expelindo vapor no ar frio da noite. De perto, ela podia ver marcas antigas em seu corpo, cicatrizes finas nas pernas, um talho curado, mas ainda visível, perto da cernelha, sinais de espora nas laterais. Este cavalo não tinha nascido indomável, tinha sido transformado nisso. "Quanto tempo até o veterinário chegar?" perguntou Reis, o homem de óculos, com genuína preocupação na voz. "Meia hora, talvez mais", respondeu o tratador grisalho, sua mão ainda no pescoço de Imperador, sentindo as pulsações. "Ele mora do outro lado da cidade." "Meia hora?" repetiu Mendonça, incrédulo. "Este animal não tem meia hora. Olha como ele está." Era verdade. A respiração de Imperador ficava cada vez mais fraca. Seus olhos começavam a se fechar. O tremor em suas pernas diminuía, não porque estivesse se acalmando, mas porque estava perdendo as forças. Marina não pensou, simplesmente agiu. Ela atravessou o círculo de homens e se ajoelhou ao lado do cavalo, bem perto de sua cabeça. As vozes ao seu redor explodiram em protestos imediatos. "Ei, saia daí! Você está louca? Ele pode morder. Tavares, tire essa mulher dali antes que ela se machuque." Mas Marina não se moveu. Ela esticou a mão devagar, muito devagar, e pousou a palma sobre a testa de Imperador, entre seus olhos. O cavalo estremeceu com o toque, mas não tentou se afastar. Ela começou a passar a mão suavemente, em movimentos circulares, enquanto murmurava baixinho. "Calma, menino. Calma. Eu sei que está com medo. Eu também tenho medo todos os dias. Mas você não está sozinho agora. Eu estou aqui. Tire ela daí", disse Tavares, mas sua voz saiu sem convicção. Ele também estava vendo o que todos viam. Imperador tinha aberto os olhos novamente e os mantinha fixos em Marina. Sua respiração ainda era rápida, mas não tão desesperada quanto antes. "Continue falando com ele", disse o tratador grisalho surpreso. "Está funcionando." Marina engoliu o nó na garganta e continuou, sua voz baixa, mas firme. "Você não precisa lutar o tempo todo, sabia? Eu sei que machucaram você. Eu sei que você aprendeu que o mundo é cruel. Mas nem todo mundo é ruim. Nem todo toque é para machucar." Ela deslizou a mão até a crina dele, alisando os fios longos e emaranhados. "Minha filha tem a sua idade, sabe? Bem, não em anos de cavalo, mas ela também é forte. Também é brava quando precisa. Mas em casa, comigo, ela pode ser suave. Você também pode." Imperador soltou um bufo baixo. Não era relincho.
Era quase como um suspiro. Ele piscou lentamente, e pela primeira vez desde que tinha caído, Marina viu algo diferente em seus olhos. Não medo, não raiva, reconhecimento, como se, naqueles poucos segundos, aquele animal imenso e supostamente indomável tivesse entendido que alguém finalmente o via. De verdade. Meu Deus, murmurou Reis, ajustando os óculos como se não acreditasse no que estava vendo. Ela está mesmo acalmando ele. É impossível, disse Mendonça, mas até sua voz tinha perdido a arrogância. Havia espanto ali. E talvez, só talvez, um pouco de vergonha. Marina continuou acariciando o imperador, agora descendo a mão pelo pescoço dele, sentindo os músculos tensos começarem a relaxar sob sua palma. Meu nome é Marina. Ela disse como se estivesse se apresentando a um velho amigo. E você é imperador. É um nome bonito, nome de alguém importante. Mas você não precisa ser imperador o tempo todo. Não precisa ser forte o tempo todo. Às vezes, a gente só precisa descansar. A respiração do cavalo começou a se normalizar. O tratador grisalho checou o pulso novamente e balançou a cabeça, incrédulo. Está estabilizando. Não sei como, mas está. Augusto Tavares ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cena diante dele. A garçonete humilde que ele tinha zombado há menos de 20 minutos estava agora ajoelhada na terra, o uniforme simples, sujo de poeira, fazendo algo que 3 domadores profissionais não tinham conseguido. Estava conectando com o imperador. Quem é você? Perguntou Tavares, e desta vez não havia escárnio em sua voz. Havia genuína curiosidade. Marina levantou os olhos para ele, sem tirar a mão do pescoço de imperador. Ninguém importante, senhor. Só uma mãe que trabalha para sustentar a filha. Você entende de cavalos? Não, senhor. Mas entendo de dor, e de solidão, e de quando alguém só precisa de um pouco de gentileza, mesmo que não saiba pedir. As palavras pairaram no ar como uma acusação velada. Alguns dos homens desviaram o olhar. Cardoso pigarreou, desconfortável. Mendonça cruzou os braços, a barriga projetando-se para a frente, mas não disse nada. Foi Reis quem quebrou o silêncio. Tavares, você disse que este cavalo foi maltratado antes de chegar aqui? Comprei dele de um criador falido em Minas Gerais há 6 meses, explicou Tavares, passando a mão pelo cabelo grisalho. O sujeito disse que imperador tinha potencial, mas era temperamental. Eu achei que com treinamento adequado conseguiria domá-lo. Estava errado. Treinamento adequado, repetiu Marina baixinho, quase para si mesma. Ela continuou acariciando o imperador, que agora tinha fechado os olhos, não de fraqueza, mas de algo que parecia quase paz. O senhor já pensou que talvez ele não precise ser domado? Que talvez precise ser ouvido? A pergunta ecoou como um tiro. Tavares abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ele era um homem acostumado a ter respostas para tudo, soluções para qualquer problema. Mas diante daquela mulher simples, ajoelhada na terra, ele se viu sem palavras. O som de um motor se aproximando quebrou o momento. O veterinário tinha chegado. Um homem baixo, de meia idade, com uma maleta preta na mão, desceu de uma caminhonete e correu até o grupo. O que aconteceu? Colapso súbito, explicou o tratador grisalho. Mas ele está melhor agora. Esta moça conseguiu acalmá-lo. O veterinário olhou para a Marina, então para o cavalo, e assentiu. Vou examiná-lo. Por favor, continue fazendo o que estava fazendo. Não pare. Marina assentiu, e enquanto o veterinário trabalhava, verificando os sinais vitais de imperador, colocando um estetoscópio em seu peito, examinando seus olhos, ela manteve sua mão no pescoço do animal, murmurando palavras suaves, contando a ele sobre Laura, sobre a escola, sobre os sonhos de um dia ter uma casa própria, sobre como era difícil, mas como ela continuava tentando. Imperador ouvia, ou pelo menos, parecia ouvir. Sua cabeça estava virada ligeiramente na direção dela, uma orelha apontada para capturar cada palavra. Depois de longos minutos, o veterinário guardou seus instrumentos e suspirou. Não encontrei nada de grave. Nenhum sinal de cólica, nenhuma toxina.
Os batimentos ainda estão um pouco acelerados, mas dentro do aceitável. Meu diagnóstico? Ataque de pânico severo. Cavalos podem ter, especialmente os que foram traumatizados. Ataque de pânico, repetiu Tavares como se estivesse processando uma informação em língua estrangeira. Sim, e se não fosse pela intervenção dela? O veterinário apontou para Marina. Poderia ter sido fatal. O coração dele estava a ponto de parar. Ela salvou a vida deste cavalo. Silêncio. Marina sentiu o peso de todos os olhares sobre ela, mas não olhou para cima. Continuou focada em Imperador, que agora respirava de forma calma e regular, como se estivesse apenas descansando. Ele pode se levantar? Perguntou Tavares. Em alguns minutos, sim, mas preciso que vocês todos se afastem, exceto ela. Muita gente por perto pode causar outro episódio. Os homens recuaram. Tavares hesitou, mas também deu alguns passos para trás. O tratador grisalho ficou a uma distância segura, observando. O veterinário permaneceu ali, pronto para intervir se necessário. Marina continuou sua vigília silenciosa. Depois de mais alguns minutos, Imperador abriu os olhos completamente, virou a cabeça para olhá-la diretamente e, com um esforço visível, começou a dobrar as pernas sob o corpo. Marina afastou-se um pouco, dando-lhe espaço, mas manteve a mão em seu pescoço. Devagar, ela murmurou. Sem pressa. Imperador se levantou. Primeiro as patas traseiras, depois as dianteiras. Ele balançou a cabeça, sacudiu a crina e ficou ali, de pé, imponente como seu nome sugeria. Mas não havia agressividade em sua postura. Ele simplesmente olhava para Marina, e Marina olhava de volta. Então ele fez algo que fez até o veterinário arregalar os olhos. Imperador baixou a cabeça e encostou a testa na palma da mão de Marina. Era um gesto de confiança absoluta, de rendição, não no sentido de derrota, mas no sentido de aceitação. Ele tinha escolhido confiar nela. Não porque foi forçado, não porque foi domado, mas porque ela tinha sido gentil quando todos os outros tinham sido cruéis. Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Marina. Ela não tentou escondê-las. Abraçou o pescoço de Imperador e deixou que elas caíssem livremente, molhando a crina negra do cavalo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por confiar em mim. Quando ela finalmente se afastou e se virou, viu que não eram apenas seus olhos que estavam úmidos. O tratador grisalho limpava discretamente o rosto com as costas da mão. Reis tinha tirado os óculos e os limpava com mais vigor do que o necessário. Até Cardoso, o que tinha rido dela mais cedo, tinha uma expressão estranha no rosto. Algo entre vergonha e admiração. Augusto Tavares se aproximou lentamente, como se temesse assustar o cavalo. Mas Imperador apenas o observou, sem se mover. Marina, disse Tavares, e sua voz estava diferente, mais baixa, mais humana. Eu preciso pedir desculpas. Pelo quê, senhor? Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, deixando manchas de terra no rosto. Por tudo. Pela forma como falei com você. Pela forma como meus amigos falaram com você. Pela forma como tratamos você. Ele fez uma pausa olhando para Imperador, depois de volta para ela. E por quase matar este cavalo por pura ignorância. Marina não soube o que dizer. Parte dela queria aceitar o pedido de desculpas e ir embora. Voltar para casa, abraçar Laura e esquecer aquela noite. Mas outra parte, uma parte que ela nem sabia que existia, fez com que ela olhasse Augusto Tavares nos olhos e dissesse: O senhor não precisa se desculpar comigo, senhor Tavares. Precisa se desculpar com ele. Ela apontou para Imperador. Tavares piscou surpreso. Com o cavalo? Sim. Foi ele que o senhor tentou domar à força. Foi ele que foi maltratado antes e continuou sendo maltratado aqui, mesmo que de forma diferente. Eu vou embora daqui e provavelmente nunca mais voltarei. Mas ele vai ficar. E se nada mudar, o senhor vai continuar vendo ele como um problema, não como um ser que sente dor. O silêncio que se seguiu foi profundo. Mendonça soltou uma risada desconfortável. Tavares, você não vai mesmo pedir desculpas para um cavalo, vai?
Mas Tavares não respondeu ao amigo. Ele continuou olhando para Marina. E depois seu olhar desceu para o imperador. O cavalo o observava com aqueles olhos escuros, imensos, inteligentes. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então, lentamente, Augusto Tavares deu um passo à frente. Depois outro, e mais outro, até estar a menos de 1 metro de imperador. O cavalo não recuou, não investiu, apenas esperou. Tavares estendeu a mão, hesitante, e pousou-a no pescoço de imperador, imitando o gesto que tinha visto Marina fazer. Eu não sabia, ele disse, e sua voz estava embargada. Eu realmente não sabia que você estava sofrendo. Achei que era só rebeldia, teimosia. Achei que você precisava ser quebrado para servir. Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Mas você não é uma ferramenta. Você é um ser vivo. E eu sinto muito mesmo. Imperador bufou suavemente e, para espanto de todos, não se afastou do toque. Ficou ali, permitindo que Tavares o acariciasse, da mesma forma que tinha permitido que Marina fizesse. Meu Deus, murmurou Cardoso. Eu nunca tinha visto isso. Eu também não, admitiu Reis, colocando os óculos de volta. E olha que já vi muita coisa. O veterinário fechou sua maleta e se aproximou de Tavares. Senhor Tavares, posso dar uma sugestão? Claro. Não leve Imperador para o leilão amanhã. Ele não precisa de um novo dono. Precisa de um dono que entenda o que ele precisa. E, pelo que acabei de ver, você pode ser esse dono. Mas vai precisar de ajuda. Tavares olhou para o veterinário confuso. Que tipo de ajuda? O veterinário apontou para Marina. Dela. Marina arregalou os olhos. Eu? Mas eu não sei nada sobre cavalos. Você sabe sobre empatia, corrigiu o veterinário. E isso é algo que não se aprende em curso. Você tem um dom. Imperador confia em você. E confiança, com cavalos traumatizados, vale mais que qualquer técnica de adestramento. Mas eu tenho um emprego, protestou Marina. Eu trabalho na lanchonete, faço bicos onde consigo. Eu não posso simplesmente. Quanto você ganha por mês? Interrompeu Tavares. Marina hesitou. Era uma pergunta invasiva, mas depois de tudo o que tinha acontecido naquela noite, parecia bobagem não responder. R$ 1.200 se tiver sorte com os bicos. Eu pago 3.000 por mês, disse Tavares sem hesitar. Para você vir aqui 3 vezes por semana, 2 horas por dia e trabalhar com o imperador. Ajudá-lo a confiar novamente, ajudá-lo a viver, eu acho. Marina ficou boquiaberta. R$ 3.000? Só para ficar com um cavalo? Não é só ficar, disse Tavares. E havia sinceridade genuína em seus olhos. É salvar a vida dele, de verdade. Porque se ele voltar a ter outro ataque como esse, pode não sobreviver. Você viu como ele reagiu a você. Preciso disso. Ele precisa disso. Marina olhou para o imperador. O cavalo a observava, como se de alguma forma entendesse o que estava sendo discutido. Seu coração bateu mais rápido. R$ 3.000. Era mais do que o dobro do que ganhava. Poderia pagar as dívidas atrasadas, comprar sapatos decentes para Laura. Talvez até economizar para alugar uma casa melhor, longe do bairro violento onde moravam. Mas havia mais do que dinheiro em jogo. Havia algo na forma como o imperador olhava para ela que tocava uma parte profunda de sua alma. Ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem tinha sido ferido, de quem tinha aprendido a não confiar, de quem tinha construído muros para se proteger. Era o olhar que ela via no espelho toda manhã. Eu aceito, disse Marina, antes que pudesse pensar demais. Mas com uma condição. Tavares ergueu uma sobrancelha. Qual? Nada de domadores, nada de forçar, nada de espora, rédea apertada ou qualquer coisa que machuque. Imperador dita o ritmo. Se ele não quiser ser montado, não é montado. Se ele precisar de espaço, tem espaço. A gente faz isso do jeito dele, não do nosso. Tavares olhou para o cavalo, depois de volta para Marina. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no canto de seus lábios. Do jeito dele. Está bem. Temos um acordo. Ele estendeu a mão. Marina a apertou, sentindo a firmeza do aperto, mas também algo mais.
respeito. Pela primeira vez naquela noite, Augusto Tavares a tratava como igual. Bem, disse Mendonça, quebrando o momento. Acho que não vou esquecer esta noite tão cedo. Nem eu, concordou Cardoso. Vim aqui esperando ver cavalos e beber vinho caro. Não esperava ver uma lição de humanidade. Reis se aproximou de Marina e fez uma leve reverência. Senhora, foi uma honra testemunhar o que a senhora fez aqui. De verdade. Marina sentiu as bochechas corarem novamente, mas desta vez não era de vergonha. Era de algo próximo ao orgulho. Ela tinha passado anos se sentindo invisível, insignificante, apenas mais uma entre milhões lutando para sobreviver. Mas naquela noite, naquele pedaço de terra iluminado por holofotes, ela tinha importado. Tinha feito diferença. O tratador grisalho se aproximou dela, tirando o chapéu de couro em sinal de respeito. Meu nome é Sebastião, moça. Trabalho aqui há 23 anos. E nunca, em todo esse tempo, vi nada parecido com o que a senhorita fez. Se precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, é só me chamar. Obrigada, seu Sebastião, disse Marina emocionada. Posso levá-la de volta para casa? Ofereceu Tavares. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Marina pensou em recusar por orgulho. Mas então, lembrou de Laura sozinha, esperando. Lembrou dos 2 ônibus que teria que pegar, da caminhada no escuro até o ponto. Eu agradeceria muito, senhor. E pare de me chamar de senhor, disse Tavares com um meio sorriso. Depois desta noite, acho que ganhamos o direito de ser um pouco menos formais. Pode me chamar de Augusto. Marina assentiu, ainda não totalmente confortável com a ideia, mas disposta a tentar. Ela se virou para o imperador uma última vez. A gente se vê em breve, tá bom? Prometo que volto. O cavalo bufou suavemente e inclinou a cabeça, como se estivesse selando a promessa. Marina sorriu, passou a mão uma última vez por sua crina e se afastou. Enquanto caminhava de volta para a casa principal para pegar suas coisas, ouviu Mendonça dizer em voz baixa para os outros: quantas vezes a gente passa por pessoas todos os dias e não vê o que elas realmente valem? Muitas, respondeu Reis. Muitas vezes demais. A caminhada até o carro de Tavares foi silenciosa, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem depois de algo significativo, quando as palavras parecem insuficientes para capturar o peso do momento. Marina subiu no banco de couro macio do SUV preto, sentindo-se estranhamente fora de lugar no luxo daquele interior. Tavares dirigiu em silêncio pelos primeiros minutos, os faróis cortando a escuridão da estrada rural. Então, sem tirar os olhos da pista, ele perguntou: Você tem filhos? Uma filha, Laura, 7 anos. E o pai? Não está na nossa vida, nunca esteve, na verdade. Marina olhou pela janela, vendo as árvores passarem como sombras. É só eu e ela. Deve ser difícil. É, mas a gente se vira, sempre se virou. Tavares assentiu lentamente. Eu tenho uma filha também, Beatriz. Ela mora em Paris agora, estuda artes. Não nos falamos há quase 1 ano. Marina olhou para ele, surpresa pela confidência. Por quê? Porque eu disse a ela que estudar artes era perda de tempo, que ela deveria fazer administração, assumir os negócios da família. Nós brigamos. Ela disse que eu não a ouvia, que eu só queria controlá-la. Ele riu sem humor. Engraçado como a vida funciona, não é? Eu tento controlar minha filha. Tento controlar meus cavalos. E no fim, perco os 2. Não é tarde demais, disse Marina suavemente. Para nenhum dos 2. Tavares olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Você acha mesmo? Acho. Olha o que aconteceu com o imperador hoje. Ele estava perdido. O senhor Augusto estava perdido também, no jeito de lidar com ele. E de repente, em uma noite, tudo mudou, porque alguém decidiu tentar de um jeito diferente. Não é tarde demais para fazer isso com sua filha também. Tavares ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Como você ficou tão sábia? Marina soltou uma risada curta, sem alegria. Não sou sábia. Só sou alguém que já errou muito e aprendeu com isso.
e que continua errando, aliás, mas tento aprender sempre. Eles entraram na cidade, as luzes dos postes substituindo a escuridão da zona rural. Marina deu as direções até seu bairro, e a cada quadra que se aproximavam, a diferença entre os dois mundos ficava mais evidente. As casas bem cuidadas davam lugar a construções modestas, muros descascados, ruas esburacadas. Quando finalmente pararam em frente ao pequeno sobrado onde Marina alugava 2 cômodos no andar de cima, Tavares olhou ao redor com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Não era desprezo, mas talvez fosse algo próximo à consciência. A compreensão de como a outra metade vivia. "É aqui", disse Marina, já com a mão na maçaneta. "Marina", chamou Tavares antes que ela pudesse sair. "Obrigado por esta noite." "Por tudo?" Ela olhou para ele e viu sinceridade genuína em seus olhos. "De nada, Augusto. A gente se vê na segunda-feira?" "Segunda-feira. 9 da manhã, está bom?" "Está ótimo." Marina abriu a porta e desceu. Mas antes de fechá-la, se inclinou para dentro do carro mais uma vez. "E Augusto? Ligue para sua filha, hoje. Não espere mais." Ele assentiu, a garganta apertada demais para falar. Marina fechou a porta e subiu correndo a escada externa que levava ao seu apartamento. Quando abriu a porta, encontrou Laura dormindo no sofá velho, enrolada em um cobertor fino, a televisão ainda ligada em um canal infantil. Dona Cida estava sentada na cadeira de balanço, cochilando. "Dona Cida?" Marina tocou suavemente o ombro da vizinha. "Obrigada por ficar com ela." A mulher mais velha despertou sobressaltada, piscando os olhos sonolentos. "Ah, Marina, você chegou. Tudo bem com você? Está suja de terra." "Está tudo bem, Dona Cida. Foi uma noite diferente." Marina ajudou a senhora a se levantar, segurando seu braço com cuidado. "A senhora precisa de ajuda para descer?" Não, eu me viro." "Mas menina, você está com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa?" Marina olhou para Laura dormindo no sofá, tão pequena, tão inocente, e sentiu um nó na garganta. "Aconteceu sim, Dona Cida. Acho que minha vida acabou de mudar." A vizinha franziu o senho, preocupada. "Mudou para melhor ou para pior?" "Para melhor. Muito melhor." Marina sorriu, e era um sorriso genuíno, algo que ela não sentia há muito tempo. "Vou te contar tudo amanhã, prometo. Agora vai descansar." Depois que Dona Cida saiu, Marina trancou a porta, tirou os sapatos gastos e foi até o sofá. Ajoelhou-se ao lado de Laura e afastou uma mecha de cabelo do rosto da menina. "Laurinha?" ela sussurrou, beijando a testa da filha. "Mamãe chegou." Laura se mexeu, meio acordada, meio sonolenta. "Mãe, que horas são?" "Tarde, meu amor. Mas está tudo bem. Vem, vamos para a cama." Marina carregou a filha nos braços, mesmo sentindo as costas reclamarem do peso. Laura não era mais tão pequena, mas Marina se recusava a parar de carregá-la quando ela estava dormindo. Eram esses pequenos momentos de conexão que faziam tudo valer a pena. Depois de deitar Laura na cama estreita que dividiam, Marina foi até o banheiro minúsculo e olhou para si mesma no espelho manchado. Havia sujeira no rosto, o uniforme estava uma bagunça, os olhos estavam inchados de tanto chorar. Mas havia também algo diferente. Um brilho que ela não via há anos. Esperança. Ela tomou um banho rápido, vestiu uma camisola velha e deitou-se ao lado de Laura, puxando o cobertor fino sobre as duas. Do lado de fora, ouvia-se o barulho distante de uma moto, vozes altas de vizinhos discutindo, música alta vindo de algum bar próximo. Era a trilha sonora de sua vida, tão familiar que ela quase não notava mais. Mas naquela noite, enquanto fechava os olhos, Marina não pensou nos barulhos. Pensou em Imperador. Pensou em como os olhos dele tinham mudado quando ela tocou sua testa. Pensou em Augusto Tavares pedindo desculpas. Pensou nos 3.000 reais por mês que começaria a ganhar. Pensou em todas as possibilidades que aquela quantia representava. E pela primeira vez, em muito tempo, dormiu com um sorriso no rosto. Na manhã de segunda-feira, Marina acordou antes do despertador. Eram 5:30 da manhã,
e seu corpo ainda estava acostumado com a rotina da lanchonete, onde ela precisava chegar às 6 para preparar o café da manhã. Mas hoje era diferente. Hoje ela só precisava estar na fazenda às 9. Ela se levantou devagar para não acordar Laura, foi até a cozinha minúscula e preparou o café. Enquanto a água fervia, olhou pela janela para a rua ainda escura, iluminada apenas pelos postes fracos. 2 garotas de programa voltavam para casa, cambaleando em saltos altos. Um catador de lixo empurrava seu carrinho, procurando materiais recicláveis nos sacos de lixo deixados nas calçadas. A vida continuava, implacável e dura. Mas para Marina, algo tinha mudado. E não era apenas o dinheiro. Ela tomou o café em silêncio, pensando em como explicaria para o chefe da lanchonete que precisaria reduzir seus turnos. Não podia largar o emprego completamente. Não ainda. Não até ter certeza de que o trabalho na fazenda era permanente, mas precisaria de pelo menos segunda, quarta e sexta livres para trabalhar com o imperador. Às 7 horas, Laura acordou. Mãe, você não foi trabalhar? Fui não, amor. Hoje é diferente. Vem cá, preciso te contar uma coisa. Laura se sentou na cama, esfregando os olhos sonolentos. Ela era uma criança bonita, com longos cabelos castanhos que Marina cortava em casa para economizar. Olhos escuros cheios de curiosidade e um sorriso que lembrava Marina de si mesma quando ainda tinha sonhos. Marina contou tudo sobre o trabalho na fazenda de Augusto Tavares, sobre os homens que riram dela, sobre o imperador e como o cavalo tinha desmaiado, sobre como ela tinha conseguido acalmá-lo e, finalmente, sobre o emprego novo que tinha ganhado. Laura ouvia com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra como se fosse uma história de conto de fadas. E, de certa forma, era. Mãe, você salvou a vida de um cavalo? Salvei, meu amor. Ou pelo menos ajudei. Ele é bonito? É lindo, enorme, preto como a noite, com crinas longas. Parece um cavalo de filme. Eu posso conhecer ele? Marina hesitou. Ela não tinha pensado nisso. Seria apropriado levar Laura para a fazenda? Mas então, lembrou da forma como Tavares tinha falado sobre a própria filha, sobre o arrependimento de não tê-la ouvido. Vou perguntar, tá? Se o Augusto deixar, eu te levo. Augusto? Você chama ele pelo nome? Marina riu. Ele pediu. É estranho, né? Mas acho que depois do que aconteceu, a gente meio que passou dessa formalidade toda. Laura abraçou a mãe com força. Eu estou tão orgulhosa de você, mãe. Marina sentiu os olhos arderem. Quantas vezes ela tinha dito essas mesmas palavras para Laura, quando a menina tirava boas notas ou ajudava com as tarefas de casa. Mas não conseguia lembrar da última vez que alguém tinha dito isso para ela. Obrigada, minha filha. Isso significa muito. Depois do café da manhã simples de pão com margarina e café com leite, Marina deixou Laura na escola e pegou o primeiro ônibus para a fazenda. Ela tinha guardado R$ 15 para um táxi caso precisasse, mas decidiu economizar. Cada centavo ainda contava. A viagem levou 1h20, com 2 baldeações. Marina usou o tempo para pensar em como abordaria o trabalho com o imperador. Ela não sabia nada sobre cavalos, era verdade, mas sabia sobre trauma. Sabia sobre construir confiança aos poucos. Sabia sobre paciência. Quando finalmente chegou à fazenda, eram 8h45. Ela desceu no portão principal e caminhou pela estrada de terra que levava à casa. A manhã estava clara, o sol já aquecendo, e havia uma paz naquele lugar que contrastava fortemente com o caos urbano de onde ela vinha. Sebastião, o tratador grisalho, a viu chegando e acenou. Bom dia, dona Marina. Pontual vejo. Bom dia, seu Sebastião. Como está o imperador? Calmo. Mais calmo do que eu já vi em meses, na verdade. É como se ele estivesse esperando você. Marina sorriu, sentindo algo quente se espalhar pelo peito. Posso vê-lo? Claro. O patrão deixou ordens para você ter acesso total aos estábulos. Venha. Sebastião a guiou até os estábulos. A estrutura era impressionante, limpa e bem organizada, com boxes espaçosos de cada lado de um corredor central. Havia outros cavalos, alguns colocando a cabeça para fora para observar a visitante, outros comendo feno tranquilamente.
Mas o box de imperador era diferente. Era maior, mais afastado dos outros, e tinha marcas de reparos recentes na porta. E lá estava ele. Imperador levantou a cabeça assim que Marina se aproximou, as orelhas apontando para frente em atenção. Seus olhos escuros afocaram imediatamente, e ele soltou um relincho baixo, quase como uma saudação. Oi, menino, disse Marina, aproximando-se devagar. Lembra de mim? Imperador se aproximou da porta do box, esticando o pescoço para cheirá-la. Marina estendeu a mão, deixando que ele a farejasse. Depois acariciou seu focinho suave. O cavalo fechou os olhos, aceitando o toque. Incrível, murmurou Sebastião. Ele não deixa ninguém fazer isso. Ninguém. Ele só precisava confiar, disse Marina, continuando a acariciar Imperador. Não é, menino? Você só precisava saber que estava seguro. Marina. A voz de Augusto veio de trás dela. Ela se virou e o viu se aproximando, vestindo roupas de trabalho caras, mas práticas. Havia algo diferente em seu rosto. Ele parecia mais leve. Você chegou cedo. Eu sempre chego cedo. É costume. Bom costume. Augusto se aproximou do box, mantendo uma distância respeitosa. Imperador o observou, mas não mostrou sinais de estresse. Eu liguei para minha filha. Ontem à noite, depois que te deixei em casa. Marina virou-se completamente para olhá-lo, surpresa. Ligou? Liguei. Conversamos por quase 2 horas. Chorei. Ela chorou. Eu pedi desculpas. Ela me perdoou. Ou pelo menos disse que quer tentar. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Marina já estava começando a reconhecer como sinal de emoção contida. Ela vai vir me visitar mês que vem. Augusto, que maravilha! Marina sorriu genuinamente, feliz por ele. Tudo por sua causa. Você me fez perceber que eu estava fazendo a mesma coisa com ela que fazia com o imperador. Tentando controlar, tentando forçar, ao invés de ouvir e entender. Ele fez uma pausa. Então, obrigado. De novo? Marina não sabia o que dizer. Então simplesmente assentiu. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, quebrado apenas pelo som de Imperador mastigando feno. Bem, disse Augusto, voltando ao tom prático. Vou deixar você trabalhar. Sebastião ficará por perto caso precise de qualquer coisa. E Marina, não se force a fazer nada hoje. Só fique com ele. Conheçam um ao outro melhor. Está bem. Augusto se afastou, e Sebastião abriu a porta do box para Marina. Vou ficar aqui do lado, disse o tratador. Qualquer coisa é só chamar. Marina entrou no box, seu coração batendo mais rápido. Imperador era ainda maior visto de dentro, uma montanha de músculos e pelo negro. Mas ele não se moveu agressivamente. Apenas a observou com aqueles olhos inteligentes, esperando. Então é só você e eu agora, disse Marina, fechando a porta atrás de si. Vamos com calma, tá? Não tenho pressa. Você dita o ritmo. Ela se sentou no chão, na palha limpa que cobria o box. Imperador inclinou a cabeça, claramente confuso. Pessoas não costumavam se sentar no chão com ele. Pessoas costumavam ficar de pé, segurando cordas, gritando ordens. Marina simplesmente ficou ali, de pernas cruzadas, olhando para ele com calma. Eu sei que você está acostumado com gente tentando fazer você obedecer. Ela disse suavemente. Mas eu não vim aqui para isso. Vim só para te fazer companhia. Para que você saiba que nem todo mundo quer te machucar. Imperador deu um passo em sua direção. Depois outro. E mais outro. Até estar perto o suficiente para cheirá-la novamente. Marina ficou absolutamente imóvel, deixando que ele a investigasse no seu próprio tempo. Finalmente, Imperador deitou-se. Não completamente, mas dobrou as pernas dianteiras em uma posição que permitia que ele se levantasse rapidamente se necessário, mas que também era claramente mais relaxada do que ficar de pé. Marina sorriu. Isso. Você pode descansar. Eu vou ficar aqui e te contar histórias da minha vida, se você quiser ouvir. E você não precisa fazer nada. Só existir. E foi exatamente isso que ela fez. Durante 2 horas, Marina ficou sentada naquele box, conversando com o imperador sobre tudo e sobre nada.
Contou sobre Laura, sobre a dificuldade de criar uma filha sozinha, sobre os trabalhos que já tinha feito, sobre os sonhos que ainda tinha. Contou sobre o medo de não ser boa o suficiente, sobre as noites em que chorava escondida para Laura não ver, sobre a solidão que às vezes parecia esmagadora. E Imperador ouviu, ou pelo menos pareceu ouvir. Suas orelhas ficavam viradas na direção de Marina. Seus olhos seguiam seus movimentos. Em alguns momentos, ele bufa suavemente, como se estivesse respondendo. Em outros, simplesmente fechava os olhos, parecendo finalmente em paz. Quando as 2 horas terminaram, Marina se levantou devagar, sentindo as pernas formigarem. Eu preciso ir agora, menino, mas volto quarta-feira, prometo. Imperador se levantou também e caminhou até ela. Então, surpreendendo até a si mesma, Marina abraçou o pescoço dele. O cavalo não se afastou. Ficou ali, sólido e quente, deixando que ela o abraçasse pelo tempo que precisasse. Quando Marina saiu do box, Sebastião estava lá, com os olhos arregalados. Dona Marina, o que você acabou de fazer? Eu nunca vi nada igual. Ele estava relaxado, completamente relaxado. Ele só precisava de alguém que não exigisse nada dele, disse Marina, limpando as lágrimas que tinha derramado durante o abraço. Alguém que só estivesse presente. Sebastião balançou a cabeça maravilhado. A senhora tem um dom, Dona Marina, um dom verdadeiro. Marina não sabia se acreditava nisso, mas agradeceu o elogio mesmo assim. Quando estava prestes a sair, Augusto apareceu novamente, desta vez com um envelope nas mãos. Marina, um segundo. Ela parou, virando-se para encará-lo. Eu sei que combinamos pagamento mensal, mas quero te dar um adiantamento. Pelas 2 primeiras semanas. Ele estendeu o envelope. São R$ 1.500, para você não ficar apertada enquanto ajusta seus outros trabalhos. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. R$ 1.500. Ela mal conseguia processar. Augusto, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você merece. E Marina? Ele hesitou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que você tem uma filha. Se algum dia precisar trazê-la aqui, fique à vontade. Sebastião pode mostrar a fazenda para ela enquanto você trabalha com o Imperador. Marina sentiu um nó na garganta. Obrigada. Isso significa muito. Na viagem de volta para casa, Marina segurava o envelope dentro da bolsa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E de certa forma, era. Quando chegou em casa, antes mesmo de tirar os sapatos, abriu o envelope e contou o dinheiro. R$ 1.500 em notas de 50. Era real, não era sonho. Ela separou 500 para o aluguel atrasado, 200 para as contas de água e luz, 300 para comida e guardou os 500 restantes para emergências. Pela primeira vez em anos, teria uma reserva. Pela primeira vez em anos, não viveria no limite do desespero. Quando foi buscar Laura na escola naquela tarde, não conseguiu esconder o sorriso. Laura percebeu imediatamente. Mãe, você está diferente. O que aconteceu? Aconteceu que hoje foi um bom dia, minha filha. Um dia muito bom. Naquela noite, Marina cozinhou um jantar de verdade. Não era nada luxuoso, apenas arroz, feijão, frango e salada. Mas era farto. Há semanas elas vinham economizando nas porções, esticando a comida ao máximo possível. Mas naquela noite, não. Naquela noite, comeram até ficarem satisfeitas. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Disse Laura, enquanto lavavam a louça juntas. Claro, amor. Você está feliz? Marina parou, a esponja suspensa sobre um prato. Quando foi a última vez que alguém tinha perguntado isso? Quando foi a última vez que ela mesma tinha se feito essa pergunta? Sabe de uma coisa? Acho que estou sim. Não completamente, porque a vida ainda é difícil. Mas estou mais feliz do que estava há uma semana. Laura abraçou a cintura da mãe. Eu também estou feliz, porque você está feliz. Marina beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o coração apertar de amor. Os dias se transformaram em semanas. Marina estabeleceu uma rotina. Segunda, quarta
e sexta na fazenda com o imperador, terça e quinta na lanchonete em turnos reduzidos, sábado fazendo faxina em 2 casas no bairro Nobre e domingo livre para passar com Laura. O progresso com o imperador era lento, mas constante. Nas primeiras semanas, Marina simplesmente passava tempo com ele. Sentava-se no box, conversava, às vezes cantava canções que sua mãe costumava cantar para ela quando era criança. Imperador gradualmente ficou mais confortável com sua presença. Começou a deitar-se completamente quando ela estava lá, um sinal de confiança total. Na terceira semana, Marina começou a escová-lo. Comprou com seu próprio dinheiro uma escova macia e passou horas desembaraçando as crinas de Imperador, removendo sujeira acumulada, cuidando dele com uma ternura que o cavalo claramente não estava acostumado. Você está vendo isso? Sebastião mostrava Marina para outros funcionários da fazenda. Ela nem teve que laçar ele simplesmente deixa. Na 4ª semana, aconteceu algo extraordinário. Marina entrou no box como sempre fazia, cumprimentou o imperador e foi sentar-se em seu lugar habitual. Mas desta vez, o cavalo não esperou. Ele caminhou até ela e cuidadosamente abaixou a cabeça enorme, apoiando-a no colo de Marina. Sebastião, que observava de longe, correu para chamar Augusto. Quando os dois voltaram, ficaram parados na entrada do box, testemunhando a cena em silêncio. Imperador, o cavalo indomável que tinha ferido 3 tratadores, que tinha sido considerado perigoso demais para manter, estava deitando a cabeça no colo de uma mulher humilde, que não sabia nada de cavalos, mas que sabia tudo sobre compaixão. É um milagre, sussurrou Augusto. Não é milagre, corrigiu Sebastião suavemente. É amor. Amor puro e simples. Marina acariciava a testa de Imperador, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eu te entendo, menino. Ela murmurava. Eu sei como é se sentir quebrado por dentro. Sei como é construir muros para se proteger. Mas você não precisa mais disso. Não comigo. Nunca comigo. Augusto teve que se afastar porque não queria que Marina o visse chorando. Mas Sebastião viu. E ele também tinha lágrimas nos olhos. No final do 2º mês, Marina recebeu seu primeiro pagamento completo. R$ 3.000 depositados em sua conta. Ela olhou para o extrato no caixa eletrônico 3 vezes para ter certeza de que era real. Naquela tarde, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Pegou Laura pela mão e foram juntas até uma loja de roupas. Não uma loja cara, mas uma loja decente. E comprou para Laura 3 conjuntos novos, sapatos que serviam direito e uma mochila nova para a escola. Mãe, é muito! Protestou Laura, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Você merece, meu amor. Você sempre mereceu. Só que agora a mamãe pode dar. Compraram sorvete na saída. Sentaram-se em um banco na praça e tomaram o sorvete devagar, saboreando não apenas o gosto, mas o momento. Era uma tarde comum de sábado, mães e filhas fazendo coisas comuns. Mas para Marina e Laura, era extraordinário. Mãe, quando eu vou conhecer o imperador? Perguntou Laura, lambendo o sorvete de chocolate. Que tal semana que vem? Vou perguntar para o Augusto se tudo bem levarmos você na segunda-feira. Laura pulou do banco, empolgada. Sério? Sério mesmo? Sério. Mas você tem que prometer que vai se comportar e fazer tudo o que o seu Sebastião mandar, tá? Prometo, prometo, prometo. Marina riu, sentindo algo que tinha esquecido que existia. Leveza, alegria genuína, esperança de que o futuro poderia ser diferente do presente. Quando Marina perguntou a Augusto sobre levar Laura para a fazenda, ele não apenas concordou, mas insistiu em buscá-las de carro. Não faz sentido vocês pegarem ônibus quando eu passo bem perto do seu bairro. E foi assim que, na segunda-feira seguinte, Laura conheceu o imperador. A menina ficou paralisada quando viu o cavalo pela primeira vez. Mãe, ele é enorme. É sim, mas é gentil. Quer conhecer? Laura assentiu, agarrando firme na mão da mãe. Sebastião abriu a porta do box e Marina guiou a filha para dentro. Imperador levantou a cabeça, seus olhos focando na criança pequena ao lado de Marina. Imperador.
disse Marina suavemente. Esse é a Laura, minha filha. Você pode ser gentil com ela. O cavalo se aproximou lentamente, abaixou a cabeça e cheirou Laura. A menina ficou absolutamente imóvel, seus olhos arregalados de um misto de medo e admiração. Então o imperador fez algo que surpreendeu até Marina. Ele bufou suavemente no rosto de Laura, um gesto de aceitação, de boas-vindas. Laura soltou uma risadinha nervosa. Ele fez cócegas. Ele gostou de você, disse Marina sorrindo. Quer fazer carinho nele? Laura estendeu a mão pequena, hesitante, e tocou o focinho de imperador. O cavalo ficou absolutamente imóvel, deixando que a criança o explorasse em seu próprio tempo. Depois de alguns minutos, Laura estava acariciando seu pescoço, conversando com ele como se fossem velhos amigos. Você é muito bonito, sabiam? Disse Laura com a sinceridade brutalmente honesta das crianças. Minha mãe disse que você estava triste antes, mas agora você parece feliz. Sebastião, observando de fora, virou-se para Augusto. Patrão, eu trabalho com cavalos há 40 anos e nunca vi nada igual. Aquele animal mudou completamente. Não foi o animal que mudou, disse Augusto, também observando a cena. Fomos nós. Nós que mudamos a forma de olhar para ele. Os meses passaram. O relacionamento entre Marina e Imperador aprofundou-se de maneiras que desafiavam explicação. Ela nunca montou nele, nunca tentou. Não era sobre isso. Era sobre conexão, sobre cura mútua, sobre dois seres feridos encontrando consolo um no outro. Mas Imperador começou a fazer algo interessante. Quando Marina entrava no box, ele se abaixava ligeiramente, como se estivesse convidando-a a subir. Sebastião notou. Augusto notou. Ele quer que você monte, disse Sebastião um dia. Nunca vi isso antes, mas é isso que ele está fazendo. Ele está te convidando. Marina olhou para o cavalo imenso, depois para Sebastião. Eu nunca montei em um cavalo na minha vida. Não precisa montar como um domador monta. Apenas aceite o convite dele. Deixe que ele te carregue. No ritmo dele. Com o coração batendo forte, Marina colocou a mão no dorso de Imperador. O cavalo permaneceu completamente imóvel. Com a ajuda de Sebastião, ela subiu. Não havia sela, apenas um cobertor simples. Suas mãos agarraram a crina de Imperador, não com força, mas com confiança. E Imperador começou a andar. Não era trote, não era galope. Era apenas uma caminhada lenta, suave, ao redor do box. Mas era tudo. Era confiança absoluta. Era rendição mútua. Era amor em sua forma mais pura. Sebastião ficou com lágrimas nos olhos. Augusto, que tinha vindo ver o que estava acontecendo, teve que se sentar porque suas pernas fraquejaram de emoção. Impossível, murmurava ele. Absolutamente impossível. Mas estava acontecendo, bem na frente de seus olhos. Depois de alguns minutos, Imperador parou e se abaixou novamente, permitindo que Marina descesse. Quando ela tocou o chão, suas pernas tremiam. Ela abraçou o pescoço dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por confiar em mim. A notícia do que tinha acontecido com o Imperador se espalhou rapidamente pelo mundo dos criadores de cavalos. As pessoas começaram a aparecer na fazenda, querendo ver o cavalo indomável que tinha sido curado por uma garçonete sem nenhum treinamento formal. Augusto recusou a maioria dos visitantes. Isso não é um show, ele dizia firmemente. E Marina não é uma atração. Ela é uma funcionária respeitada desta fazenda e Imperador é um ser vivo que merece privacidade. Mas alguns ele permitiu, especialmente aqueles que tinham cavalos com problemas similares e estavam considerando sacrificá-los. Marina, com sua humildade característica, recebia essas pessoas e contava sua história. Eu não fiz nada especial, ela sempre dizia. Só tratei ele com a gentileza que todo ser vivo merece. E tive paciência. Um desses visitantes era um homem chamado Roberto Mendes, dono de um aras em Minas Gerais. Ele tinha um garanhão que estava se tornando cada vez mais agressivo. Os tratadores estão com medo dele. Eu estava pensando em vendê-lo para um frigorífico. Marina estremeceu com a ideia. Não faça isso, por favor.
Me dê 2 semanas com ele. Se eu não conseguir ajudar, você faz o que precisa fazer. Mas me dê uma chance. Roberto Mendes olhou para Augusto, como se buscando confirmação. Ela é boa mesmo? É a melhor, respondeu Augusto sem hesitar. Se alguém pode ajudar seu cavalo, é ela. E foi assim que Marina se viu viajando para Minas Gerais em uma quinta-feira, levando apenas uma mochila pequena e um coração cheio de determinação. Laura ficou com Dona Cida, que agora era praticamente da família. Augusto insistiu em pagar todas as despesas da viagem. O Haras de Roberto Mendes era menor que a fazenda de Augusto, mas ainda assim impressionante. O garanhão problemático se chamava Relâmpago. E Marina entendeu o nome assim que o viu. Ele era puro músculo e energia nervosa. Um cavalo castanho claro com uma estrela branca na testa, constantemente em movimento dentro do box reforçado. Ele machucou 2 tratadores no mês passado, explicou Roberto, mantendo distância segura. Mordidas, coices. Está ficando pior. Marina observou Relâmpago por longos minutos em silêncio. Ela via a mesma coisa que tinha visto em Imperador. Não maldade. Medo, dor, desespero. Posso ficar sozinha com ele? Perguntou Marina. Sozinha? Marina, é perigoso. Eu sei dos riscos, mas ele precisa de espaço. Muita gente por perto só vai deixá-lo mais nervoso. Roberto hesitou, mas acabou concordando. Estarei logo ali. Qualquer coisa, grite. Marina entrou no box de Relâmpago. O cavalo imediatamente recuou para o canto mais distante, as orelhas para trás, os olhos mostrando o branco. Ela não se aproximou. Simplesmente sentou-se no chão, de costas para ele, e começou a falar. Oi, Relâmpago. Meu nome é Marina. Eu não vim aqui para te machucar. Não vim com cordas ou chicotes. Vim só para te fazer companhia. O cavalo bufou, nervoso, batendo um casco no chão. Marina continuou, mantendo sua voz baixa e calma. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que o mundo tem sido cruel com você. Mas eu também sei que por baixo de toda essa raiva, tem um cavalo que só quer se sentir seguro. Ela ficou ali por 2 horas, sem se mover, sem tentar tocar o cavalo, apenas existindo no mesmo espaço que ele, respeitando sua necessidade de distância. Quando saiu do box, Roberto estava ansioso. E então? Ele precisa de tempo, vou voltar amanhã. Marina, você tem certeza? Eu não quero que você se machuque. Eu tenho certeza. Durante os próximos 3 dias, Marina repetiu o mesmo processo. Entrava no box, sentava-se, falava suavemente e respeitava o espaço de Relâmpago. E a cada dia, o cavalo ficava um pouco menos nervoso. No 3º dia, ele não recuou quando ela entrou. No 4º dia, ele se aproximou o suficiente para cheirá-la. No 5º dia, Relâmpago comeu feno da mão de Marina. Roberto assistiu a tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. É um milagre. Como você faz isso? Não é milagre, disse Marina, ecoando as palavras de Sebastião. É só amor e paciência, e a crença de que todo ser merece uma segunda chance. Antes de voltar para casa, Roberto fez uma proposta. Marina, eu quero te contratar também. Não regularmente, mas para consultas. Quando eu tiver um cavalo com problemas, você poderia vir? Eu pagaria bem. Muito bem. Marina olhou para ele surpresa. Eu não sou treinadora profissional, Sr. Roberto. Você é melhor que qualquer treinador profissional que eu já conheci. Por favor, pense nisso. Marina prometeu pensar, mas seu coração já sabia a resposta. Ela tinha encontrado seu propósito. Não era apenas sobre Imperador. Era sobre ajudar cavalos feridos, traumatizados, considerados perdidos. Era sobre dar voz aos que não podiam falar. Defender os que não podiam se defender. Quando voltou para a fazenda de Augusto na segunda-feira seguinte, ele estava esperando por ela com notícias. Marina, preciso te contar uma coisa. Ela sentiu um aperto no peito. Pelo tom de voz dele, poderia ser bom ou ruim. O que foi? Roberto Mendes me ligou. Contou sobre o trabalho que você fez com Relâmpago. E ele não foi o único. 3 outros criadores me procuraram esta semana, querendo saber se você poderia ajudá-los. Marina sentou-se em um banco próximo aos estábulos,
processando a informação. 3? 3. E Marina? Os valores que eles estão oferecendo são substanciais. Estou falando de 5, 6 mil reais por consulta. Alguns até mais. Marina ficou tonta. 5 mil reais. Por consulta? Era mais do que ela costumava ganhar em 6 meses antes de conhecer Imperador. Eu não sei se estou pronta para isso, Augusto. Ele sentou-se ao lado dela. Ninguém nunca está pronto para quando a vida muda. Mas você tem um dom, Marina. Um dom real. E seria egoísmo meu querer te manter aqui apenas para Imperador quando você poderia estar ajudando dezenas, talvez centenas de outros cavalos. Mas Imperador, vai ficar bem. Você pode continuar vindo aqui. Pode fazer disso sua base. Mas também pode expandir. Você merece isso. Marina olhou para o estábulo onde Imperador estava. Como se sentindo seu olhar, o cavalo colocou a cabeça para fora do box e relinchou suavemente. Era quase como se ele estivesse dizendo: vai, eu estarei aqui quando você voltar. Está bem, disse Marina, sentindo algo entre medo e excitação. Eu vou tentar. Nos meses seguintes, a vida de Marina mudou de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ela começou a viajar pelo estado, visitando fazendas e aras, trabalhando com cavalos que tinham sido rotulados como problemáticos, perigosos, indomáveis. E em cada caso, ela aplicava a mesma filosofia. Paciência, gentileza, respeito, tempo. Nem todos os casos foram sucessos imediatos. Alguns cavalos levaram semanas para começar a confiar. Outros, meses. Mas Marina nunca desistiu. E sua reputação cresceu. Ela contratou uma contadora para ajudá-la a gerenciar o dinheiro que estava ganhando. Abriu uma conta poupança para a educação de Laura. Alugou uma casa melhor, ainda no mesmo bairro, porque não queria afastar Laura de seus amigos. Mas uma casa com quintal, 2 quartos, um banheiro que funcionava direito. Laura floresceu. Suas notas melhoraram. Ela começou a fazer aulas de balé, algo que sempre tinha sonhado, mas que Marina nunca tinha podido pagar. E nas sextas-feiras, Marina sempre a levava para a fazenda de Augusto para visitar Imperador. O cavalo e a menina desenvolveram seu próprio vínculo. Laura lia livros para Imperador, contava histórias da escola, e o cavalo ouvia com aparente interesse, às vezes bufando no que pareciam ser os momentos apropriados. Mãe, eu acho que o Imperador entende o que eu digo. Laura declarou um dia. Eu também acho, meu amor. Eu também acho. Um ano depois daquela noite fatídica, quando Marina tinha sido humilhada no jantar de Augusto, ele organizou um pequeno evento na fazenda. Não era nada ostentoso, apenas um churrasco simples com alguns amigos e funcionários. Mendonça estava lá. Cardoso também. E Reis. Os mesmos homens que tinham rido de Marina. Mas ninguém estava rindo agora. Marina, disse Mendonça, aproximando-se dela com um copo de suco na mão. Ele tinha parado de beber depois de um susto de saúde. Eu preciso te dizer uma coisa que deveria ter dito há muito tempo. Eu sinto muito, pela forma como te tratei naquela noite. Foi cruel, foi injusto e foi imperdoável. Eu também, disse Cardoso, juntando-se a eles. Eu me envergonho de como agi. Você nos deu uma lição de humanidade que eu nunca vou esquecer. Reis apenas abraçou Marina, suas palavras presas na garganta. Marina olhou para os 3 homens, viu a sinceridade genuína em seus olhos e fez o que ela sempre fazia. Perdoou. A gente todos comete erros. O importante é aprender com eles. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei, disse Mendonça balançando a cabeça. Não diga isso. Somos todos capazes de mudança. Olha o Imperador. Olha como ele mudou. Nós também podemos. Augusto observava a cena de longe, com um sorriso no rosto. Sua filha Beatriz estava ao lado dele, tendo vindo do exterior especialmente para o evento. Ela tinha voltado a falar com o pai regularmente e estava até considerando voltar ao Brasil. Pai, disse Beatriz, aquela mulher mudou você, não mudou? Mudou. Mudou tudo. Augusto passou o braço pelos ombros da filha. Me fez lembrar do que realmente importa. Não é dinheiro, não é status, não é controle. É conexão, é empatia,
É ver o valor em cada pessoa, independentemente de quem sejam ou de onde vêm. Ela é especial. Ela é. Mas sabe o que é mais especial? Ela nem percebe. Toda essa humildade, toda essa bondade é genuína, não é performance, é quem ela é. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, pintando o céu de laranjas e rosas, Marina estava no estábulo com o imperador. Laura estava ao lado dela, acariciando o pescoço do cavalo. Mãe, você lembra quando a gente não tinha quase nada? Lembro, meu amor. E agora a gente tem uma casa bonita, e você tem um trabalho importante, e eu posso fazer balé. É verdade. Laura ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: mas você acha que a gente mudou muito? Por dentro, eu digo? Marina pensou na pergunta, acariciando a crina de imperador. Não, meu amor. A gente não mudou. A gente sempre foi quem somos. A diferença é que agora o mundo nos vê. Mas por dentro, continuamos sendo as mesmas pessoas. Só que agora, com mais oportunidades. E mais felizes. Definitivamente mais felizes. Imperador bufou suavemente, como se concordasse. Marina riu e beijou o focinho dele. Obrigada. Ela sussurrou para o cavalo. Por tudo. Por me ensinar que força não é sobre dominar outros. É sobre se conectar. É sobre confiar. É sobre amor. O cavalo a olhou com aqueles olhos profundos e sábios, e Marina teve certeza absoluta de que ele entendia. Cada palavra. Cada sentimento. Quando ela e Laura finalmente saíram do estábulo, encontraram Augusto esperando por elas. Posso conversar com você um minuto, Marina? Claro. Ela pediu para Laura esperá-la perto do carro. Marina, eu tenho uma proposta para você. Outra? Ela brincou. Augusto sorriu. Essa é grande. Eu quero tornar você sócia da fazenda. Não majoritária, mas com participação de 20%. E quero que transformemos parte da propriedade em um centro de reabilitação para cavalos traumatizados. Com você como diretora. Marina ficou sem palavras. Augusto, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Não precisa decidir agora. Mas Marina, o que você faz é importante. Poderia ajudar centenas de animais. E poderia empregar outras pessoas como você. Pessoas que têm o dom da empatia, mas não tiveram oportunidades. Marina sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Eu vou pensar. Com carinho. É uma proposta incrível. Você merece. Mais que ninguém que eu conheço, você merece. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Laura em sua casa nova, Marina pensou em tudo o que tinha acontecido no último ano. Como sua vida tinha mudado completamente por causa de um cavalo indomável e um bilionário que tinha aprendido a ouvir. Mas no fundo, ela sabia que não era apenas sobre sorte ou coincidência. Era sobre escolhas. A escolha de tratar o imperador com gentileza quando todos esperavam que ela tivesse medo. A escolha de perdoar Augusto quando ele pediu desculpas. A escolha de acreditar que mudança era possível, tanto para cavalos quanto para pessoas. Mãe? A voz sonolenta de Laura veio do escuro. Sim, meu amor. Eu te amo. Eu também te amo, minha filha, mais que tudo neste mundo. Mesmo mais que o imperador? Marina riu. O imperador é especial. Mas você é meu coração. Sempre foi. Sempre será. Laura se aconchegou mais perto. E em poucos minutos estava dormindo. Marina ficou acordada um pouco mais, ouvindo a respiração suave da filha, sentindo a paz daquele momento. Lá fora, a cidade continuava com seus barulhos familiares. Mas eles não a incomodavam mais, porque Marina tinha aprendido algo fundamental. Não importa onde você está ou de onde você vem. O que importa é quem você é e como você trata os outros. Ela tinha sido humilhada por homens ricos, que a viam como inferior. Mas não tinha deixado que aquilo definisse seu valor. Tinha visto um cavalo em sofrimento e tinha oferecido compaixão quando ninguém mais acreditava que valia a pena. E aquela simples escolha, escolher a gentileza sobre o orgulho ferido, a empatia sobre o ressentimento, tinha mudado não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Marina fechou os olhos, um sorriso suave no rosto. Amanhã seria outro dia. Haveria desafios, sem dúvida, mas ela estava pronta, porque tinha aprendido com o melhor professor possível.
Um cavalo indomável chamado Imperador, que tinha ensinado a ela que a verdadeira força vem da vulnerabilidade. Que confiança é construída aos poucos, com paciência e consistência.